e refletir no amor de Deus. O amor que nos curou, o amor que nos salvou. Bom dia, irmãos, amigos, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Esse momento da ceia do Senhor, né, é um momento em que Jesus ele instituiu para toda a sua igreja, no mundo todo, em todos os tempos, para que toda vez que ela se reunisse em nome dele, a gente celebrasse a morte e a ressurreição de Jesus. Eu fiquei pensando, irmão, sobre o desafio que é viver nesse mundo com a fé, né? É como se viver com fé em todos os tempos, né? Às vezes a gente acha que hoje é mais, mas em toda a história da humanidade, né? Você decidir viver com fé é quase que você ser um intruso nesse mundo, né? E aí você é muito mais motivado a abandonar a fé do que fortalecer sua fé. E aí eu fiquei pensando o que a gente pode pensar, né, para continuar firme, continuar caminhando, continuar em frente, né? O que a gente pode imaginar, pensar, né? O que a gente pode guardar no nosso coração para poder estar no meio de uma semana, né, conturbada e ainda assim acreditando, seguindo em frente, né? Acreditando em Deus, acreditando na comunhão do Espírito Santo. E aí Jesus ele cria a ceia e ele aponta para nós o que a ceia deve apontar para a gente, né, como igreja, né? E eu quero ler uma escritura que fala muito sobre o conteúdo do que é a ceia do Senhor, que está em Filipenses 3, versículo 10. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Isso aqui foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja numa determinada região e cidade, né? Tratando de questões muito localizadas e também tratando de questões universais. E aí, quando você vai ler essas cartas, vez ou outra solta um tópico assim que você olha e pensa, isso aqui é para todo mundo, né? Isso aqui alcança meu coração, né? E aí no versículo 10, o apóstolo Paulo ele expressa algo do coração dele, diz assim, ó, versículo 10: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, né? Então, aqui o apóstolo Paulo ele aponta para nós um desejo e um pensamento muito importante que é capaz de nos alimentar todos os dias e nos fazer firmes nesse mundo que quer nos desanimar e quer nos fazer abandonar a fé, que é o quê? É pensar na ressurreição de Jesus. Pensar no poder que é a ressurreição de Jesus na nossa vida, né? Na vida do outro. E desejar fazer parte disso, para que, de algum modo, ficando firme até o fim, a gente possa participar da ressurreição dos mortos. Então, a esperança que podemos ter, que vamos ser ressuscitados com Deus no último dia, se a gente perseverar, ela é alimentada quando a gente olha para a cruz. Quando a gente olha para o poder de Deus que estava sendo derramado ali na cruz e na ressurreição de Jesus, né? E a gente imagina que aquele poder é uma promessa para cada um de nós. Esse mesmo poder vai ser capaz de nos ressuscitar no último dia, para estarmos diante de Deus, na sua glória, sendo coroados, sendo recompensados pela perseverança, pela fé, pela dedicação,
todas elas voltadas para Cristo. Então, que a gente possa, nesse momento da ceia, como Jesus pede, né? Que a gente possa refletir na morte de Jesus, que foi uma morte de amor, de entrega por nós, e na ressurreição, que é o poder de Deus que vai nos ressuscitar também no último dia, e que isso seja a nossa esperança, sabe, irmãos? A cada dia, né? Isso seja a nossa esperança para continuar andando em frente, continuar se movimentando na direção do outro, né? Como Jesus sonhou e Deus desejou para a nossa vida. Então, vamos orar por esse momento da ceia. Senhor Deus, muito obrigado por participar desse momento tão especial, Pai, que foi idealizado por Jesus, Pai, que a gente já está aqui reunido como igreja, como família do Senhor, e poder refletir juntos, Pai, do que foi a morte de Jesus, o quanto de amor do Senhor estava ali inserido, o quanto Jesus estava pensando em cada um de nós quando decidiu entregar a vida, Pai, e também pensar na ressurreição, Pai, que é o poder do Senhor para todos aqueles, Pai, que perseverarem nas suas promessas, na fidelidade a Ti. Nos ajuda, Pai, a estar com isso em nossos corações, que isso seja a nossa fonte, Pai, de vida a cada dia, Pai, durante a semana, no meio da semana, na sexta, Pai, quando a gente está cansado, que a gente possa lembrar do poder da ressurreição, que é o poder que o Senhor dedica a nós, Deus, se ficarmos firmes no Senhor até o fim, Pai. Oramos muito agradecidos por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Esse é o momento das ofertas, então é um momento que nós dedicamos a Deus, é um momento que nós louvamos a Deus, adoramos a Deus com ofertas que oferecemos a Ele como igreja, né? E eu queria ler um versículo para nos inspirar nesse momento, que está em Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8. Romanos 12, versículo 6 ao versículo 8. Isso aqui é um trecho que o apóstolo Paulo vai falar assim, sobre as várias funções, os vários movimentos que a gente é capaz de fazer na igreja, né, como família de Deus. E você vai observar que em todos eles, né, mesmo você fazendo coisas diferentes, ele vai apontar para que a gente faça as coisas da melhor maneira.
Que a gente faça as coisas assim de maneira excelente, né? Com o melhor que você pode, com todo o seu esforço, dedicação. Você vai observar aqui quando ele vai falar a partir do versículo 6, Romanos 12, versículo 6. Diz assim, ó: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. E aí o trecho que eu quero ressaltar é esse que ele fala, né? O que contribui com generosidade. Até aqui, né? Então a gente vê aqui o apóstolo ele direcionando os vários movimentos, as várias ações que a gente pode fazer na igreja, né? Sobre dedicação, esforço, zelo, esmero, né? Quando ele vai falar de contribuir, né, com ofertas, tudo, ele vai falar assim, ele não vai falar de força, ele não vai falar de quantidade, ele não vai falar de tamanho, ele vai falar de generosidade. É como se a generosidade ela fosse a melhor maneira de você participar das ofertas para Deus, né? Como se fosse a coisa que Deus mais conta. É quando ela é feita com generosidade. Então, a generosidade, ela para nós é como um alvo de como devem ser as nossas ofertas, mas não um alvo cego. É um alvo que a gente pode ver isso em Jesus. A gente pode ver isso no próprio Deus. Deus, quando Ele nos abençoa com generosidade. Jesus, quando Ele se entrega para nós e nos ama, Ele faz isso com generosidade, né? Então, Deus, Jesus, são os nossos alvos da generosidade, né? Que deve mover as nossas ofertas. Então, você pode ofertar com envelope, que está aqui na frente, ou então fazer uma oferta pelo depósito na conta da igreja pelo Pix, tá? Qualquer dúvida, você fala com o William e Clivandi, e aí eles podem passar para vocês as especificações. Então, vamos orar pelo momento das ofertas, dedicá-las a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, queremos agradecer porque o Senhor nos dá tantas oportunidades de servir ao Senhor, Pai, a gente vê aqui nas Escrituras, Deus. Ao mesmo tempo, o Senhor direciona para nós com que coração devemos fazer cada coisa, Pai. E quando a gente observa a oferta, Pai, o Senhor dá muita atenção à generosidade, Deus. Queremos crescer em generosidade em nosso coração, Pai. Como a gente observa, Pai, esse mundo ele faz com que a gente trate as questões de dinheiro com avareza, Pai, com falta de transparência, Deus. E o Senhor nos aponta outro caminho, Pai, que é da generosidade, Deus, que é da contribuição voluntária, com alegria, Deus. Queremos muito seguir o seu coração, Pai, nessa área nas nossas vidas, Pai, e ofertando a Ti. Abençoe essas ofertas, que elas sejam dedicadas ao crescimento do seu reino e ao alcance de outras pessoas para Ti. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé? Para cantar mais um louvor. Respirar bem fundo e agradecer. Me lembro o dia que o Senhor me salvou, lavou meus olhos, passei a ver que em nosso mundo ainda existe amor. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. E a esperança brotou em mim, meu coração encheu-se de gratidão.
encheu-se de gratidão. O amor de Deus eu compreendi, e agora vivo longe da solidão. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Podemos sentar. Bom dia mais uma vez. Vamos dar continuidade às aulas que estamos fazendo juntos sobre esse tema esperança, né? Que é um tema que a Bíblia fala muito, tem um papel muito importante na nossa vida e principalmente assim no nosso eu interior, sabe? Jesus Cristo ele ensinou muitas coisas, fez muitas coisas, mas se você observar, Jesus em todo momento ele está tratando no nosso mundo interior, né? De quem nós somos de verdade dentro de nós, né? Deus, quando estiver diante de nós no último dia, o que vai ser mostrado para Deus não é como você se vestia, como você fazia o cabelo, a maquiagem que você usava, a marca do tênis que você usava, ou então o sorriso que você mostrará para as pessoas, né? Vai ser mostrado diante de Deus, vai ser o seu interior, que é o seu coração. Então, por isso que Jesus ele deu muita ênfase para que, nessa nossa vida, a gente se dedicasse a olhar para o nosso coração, né? E tratá-lo, né? Ser bem íntegro, né? Com o que existe dentro de nós. Mesmo assim, foi muito difícil para Jesus, sabe? Para que isso entrasse na mente das pessoas, né? O mundo da gente condiciona a gente a dar muito valor ao externo, né? Ao aparente, ao visível, e acaba que a gente vive esse jogo, né? De aparências, né, de mostrar coisa para as pessoas, né, e ficar satisfeito com isso. E aí dentro de nós, muitas vezes a gente está lá sofrendo, vazio, né? Está com muita gente, mas você está só. Então isso é você viver sem dar ênfase ao que de fato é importante, né, que é o nosso eu interior, que é o coração, né? Enfim, e aí a esperança, esse termo esperança é um termo que está ligado ao nosso coração. E a gente vai ver assim, algumas escrituras que vão falar assim, o quanto a esperança é capaz de mover a gente. A esperança é como se fosse um combustível para nós, sabe? Eu acho que alguns homens aqui, e mulheres também, né, já ficaram já com um tanque de reserva assim no carro, andando pela cidade, procurando posto, né? Principalmente quando você vai viajar para longe, você fica naquela tensão, né? Pô, será que vai aparecer o posto, vai acabar aqui o reserva, vou ficar aqui na mão, né? Quem já viveu isso sabe essa tensão que é, né? E aí quando acaba a gasolina ou o etanol, o que acontece? O carro para. Não tem mais o que fazer, não. Você pode soprar lá no tanque, parou. E aí a esperança ela é como se fosse esse combustível para nós, sabe? Você viver sem esperança é você parar. Você está fazendo muita coisa, mas ao mesmo tempo você parou. Principalmente no campo assim emocional, né? No campo ligado às coisas que você sente, né? Eu posso meio que traduzir isso como você desistir da vida, sabe? Você viver sem esperança, você desistir de você mesmo, desistir do outro, né? Desistir da vida, né? Você não vê mais nada em perspectiva, né? Você não vê, olha para os lados, você não vê nada, né? Você não se vê mais.
E aí você começa a viver aquela vida no automático, né? Sem esperança, tudo. Às vezes você tenta buscar esperança em locais onde não há esperança, né? Pode ser numa pessoa, né? Numa realização, no dinheiro, nos bens, na acolhida, né? Em grupos, a rede social, né? Aí você vai buscar esperança nesses lugares, né? E você até se empolga, mas quando você chega lá, você vai ligar o carro, que é a sua vida, o carro não sai do lugar. O tanque está vazio. E aí você está lá parado, né? Novamente parado, interiormente falando, né? Eu lembro uma vez que eu fui andar de bicicleta sozinho, e aí eu fui para uma capelinha que ficava bem no meio de uns canaviais que eu já tinha visto em foto. Eu falei, eu vou um dia lá, um dia eu vou nesse lugar. Só que era longe, lá para Tracunhaém, assim, bem depois de Carpina, né? Aí peguei um dia assim que eu estava com muito tempo livre, a Sandra ia ficar em casa com os meninos assim um bom tempo. Falei, hoje que eu vou, sol aberto, né? Sem chuva, hoje eu vou. Aí fui, tá pedalando, e nada de chegar, indo longe. E aí quando eu cheguei perto, eu tinha que entrar naqueles caminhos de cana, e na época a cana estava alta, sabe? Então você entrar nesse canavial com cana alta, assim, a chance de se perder é grande. E eu estava com GPS. Eu falei, será que o GPS vai pegar? E estava pegando o GPS e a bateria estava como se fosse assim, 30%. Falei, rapaz, se acabar essa bateria eu no meio das canas, eu não sei se os irmãos vão me ver mais, né? Eu acho que eu ia estar lá até hoje ali, procurando saída, tudo. Cadê Marcelo? Aí eu falei, eu vou, né? Aí peguei o celular, deixei ele aqui bem visível, olhando a barrinha, né? Se estivesse caindo e tal, eu já ia... Aí mostrou um caminho assim bem fácil, né? Segue em frente e tá, chegou lá no final, você sobe e vai sair lá em Aldeia. Eu falei, aqui já vou cortar quase 1 hora na volta. Aí fui. E o caminho que eu estava seguindo era um caminho assim de terra batida, que você via que passava muito carro, aí estava bem fácil de distinguir, né? É só seguir indo, né? Aquele caminho largo no meio das canas, aquelas marcas de pneu. Aí entrei, fui quase 1 hora entrando, tá? Quando chegou, acho que 1 hora depois, o GPS estava apontando para eu subir para um lugar que não tinha caminho. Eu falei, não acredito não. Ele estava apontando para eu entrar no meio das canas fechadas. Eu falei, tá errado isso aqui, pô. E agora? Eu volto. Só que voltar era ter mais 4 horas de volta, né? No sol, tinindo. Ou eu continuo, né? E a bateria lá, né? Aquela barrinha. Ou seja, a bateria era, num sentido, a garantia do meu rumo, sabe? Do meu prumo. De eu saber para onde eu ia. Enquanto eu tivesse bateria, ia ficar visível para mim para onde eu tinha que ir, né? Era o combustível, era aquela bateria, né? Ela ia mostrar para onde caminhar, né? Para apontar para que lado eu devo ir, né? Aí eu falei, rapaz, eu vou entrar nessas canas mesmo. Aí tinha um caminho bem estreitinho assim. Eu falei, é aqui mesmo, será que não está errado? Aí voltei um pouquinho para ver se o GPS ajustava. Não, é lá mesmo, é lá. Aí eu falei, foi. Aí eu fui, vamos lá, peguei a bicicleta na mão, fui entrando no meio das canas, né? E o coração assim, ó, tum, aqui na boca, assim. Fora, lobo-guará, cobra, né? Que isso aí podia aparecer também, né? Aí daqui a pouco eu ouvi um barulho de carro, né? O pessoal passando, comentando, eu falei, ufa, já tem vida aqui, né? Eu não estou sozinho aqui no... Aí eu vi uma pista passando paralela, né? Aí começou a alongar novamente, eu entrei, aí saí lá em Aldeia, ali eu já sei, né? Voltei e tudo, mas eu fiquei, rapaz, que aventura, né? Agora, o que não se... Eu orei também, né? Eu orei bastante no caminho. Mas o que ali, para mim, ainda era como se fosse uma garantia, irmãos, era o GPS, sabe? Se eu perdesse o sinal... O sinal tinha, né? Mas se eu perdesse a bateria do celular ali, eu ia estar completamente perdido, né? E aí sustentou até o final, né? Ainda cheguei em casa, ainda tinha bateria de celular, né? Aí, beleza. E aí observa assim que a esperança, irmãos, é essa bateria em nós, sabe? Que ela vai mostrar para nós onde é que está o caminho, né? Para onde você tem que ir. Enquanto tiver a esperança assim no seu coração, você vai continuar andando em frente, mesmo que a mata se feche, né? Mesmo que você olhe assim, aqui não dá para passar, né? Mas está apontando para lá, né? Deus está apontando para lá, eu vou. Mas está fechado, mas Deus está apontando para lá, né? Eu vou seguir Deus, né? Eu vou na conversa de Deus, vou na promessa de Deus, e aí você continua, né? Só que quando acaba a esperança, aí você fica sem rumo, você fica parado, né? Sem combustível, né? Sem bateria, né? Quando a gente está sem esperança,
a gente para, e principalmente a gente para no campo das emoções, né? Pessoas sem esperança, elas não conseguem seguir em frente nem com motivação, e também, sabe, irmãos, saúde, né? Você viver sem esperança, isso mexe com a sua saúde também, sabe? Isso vai mexendo, né? Vai do emocional, depois vai mexendo no seu corpo, né? E isso vai afetando a sua saúde também, né? Você viver sem esperança. Você fica paralisado diante do futuro. Você se sente sem força, né? Para passar por um desafio, encarar, né, um obstáculo que chega, né? Você fica sem força. Você fala, quer saber, ó? Vou ficar aqui. A gente desiste num sentido de nós, né? E bem mais facilmente das pessoas que estão ao nosso redor, né? Às vezes tem uma situação de relacionamento que precisam um passo seu, né? De fé, um esforço na direção de alguém. Mas como você está sem esperança, você olha assim, vou não. Eu desisto, né? Quem nunca numa relação disse assim, né? Eu desisto. Muitas vezes essa frase ela é movida por falta de esperança. É falta de combustível, sabe? Aqui é a esperança, né? Quando a gente está desmotivado, né, sem esperança, a gente caminha sem força, com dúvida e incerteza quanto ao futuro, né? Porém, a Bíblia ela fala para nós que Deus ele é capaz de nos encher de esperança. É como se Deus ele fosse um posto de combustível de esperança para cada um de nós. E você não vai chegar lá em Deus e falar assim, bota R$10 aí. Não, é assim, ó, completa o tanque, né? E aí Deus ele vai encher você de esperança até esborrar a esperança em você. E o que é esborrar a esperança em você? É você ser capaz de passar a esperança para outras pessoas, né? E a gente vai ver lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, que é a escritura que a gente está usando como base dessa série de estudos, e aí eu vou dar ênfase para um trecho dela, que vai falar disso, né? Romanos 15, versículo 13. 15, 13. Vou ler aqui na NVI. NVI, versículo 13. Romanos 15, 13. Abram suas Bíblias, tá? Quem não trouxe Bíblia, pode ser, senta do lado de alguém. Romanos 15, 13. Diz assim, Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo, né? Então, primeiro, ele fala que Deus é chamado de Deus da esperança, né? Então, se Deus é o Deus da esperança, a esperança está em Deus, né? É um Deus da esperança. Você pedir esperança a Deus não é você pedir algo que Deus não tem, é você pedir algo do que Deus é feito. Deus é esperança, né? É o Deus da esperança. E no final ele diz assim, ó, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo de Deus. Então, onde é que a gente deve buscar esperança nesse mundo, né? Será que nesse mundo aqui, material, né? Será que tem fonte de esperança para a gente nesse mundo, gente? Não. Está em Deus, né? Só Deus é capaz de te dar esperança, né? E a gente viu na aula passada que o termo fé está muito ligado às coisas do hoje, do presente, a movimentos que você tem que fazer rápido, né? E muito ligado assim à proximidade do hoje, né? Mas quando você quer falar de futuro, você quer falar assim de perspectiva a longo prazo, né? De vida eterna, né? Então a esperança é fundamental para você caminhar hoje pensando no que Deus vai fazer na sua vida no futuro, né? Numa eternidade, né? Então a esperança é fundamental e essa esperança está em Deus, né? Deus é o Deus da esperança, né? Peça para que Ele encha você de esperança, né? Peça para que Deus abasteça a sua vida interior de esperança, para que você tenha forças para continuar andando em frente e também para que você tenha forças para continuar andando na direção do outro, porque você só vai na direção do outro se você tem esperança. Não esperança no outro, não esperança em você, não esperança em um dinheiro que vai entrar. Você tem esperança no que Deus é capaz de fazer na vida do outro. E aí você vai nesse caminho e nessa fé, né? Tem esperança no poder de Deus, né? O poder de Deus que Ele pode derramar na vida do outro, né? E na minha vida. Então a esperança ela nos move, sabe?
A esperança, ela mostra um mapa para você e diz assim, ó, vá por aqui, ó, continue caminhando, vá por aqui. Mesmo fechado, ó, vá, continue, né? Então a esperança, ela mostra para a gente esse caminho e nos move a caminhar, né? Isso é a esperança que Deus tem para nós. Eu vou ler umas passagens que são do Antigo Testamento, que elas mostram assim a esperança que as pessoas tinham em Deus, né? Algumas coisas que as pessoas colocavam esperança em Deus, né? Salmo 30, versículo 2. Vamos ver lá o Salmo 30, versículo 2. Salmo 30, versículo 2. Salmo 30, versículo 2. Diz assim. Pronto? Vamos lá. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste, né? Então aqui o salmista diz assim que no momento de desespero, de dor, né, de necessidade, ele foi buscar ajuda na fonte de esperança, que é Deus, né? Então vão ter situações na vida da gente que a gente vai estar assim em um lugar caótico, né, num poço sem fundo. E aí nessas horas a gente precisa entender que Deus é o caminho da esperança. A gente vai buscar isso em Deus, né? E aí o salmista ele tira essa conclusão, né, que nessas horas Deus foi a minha esperança, né? Deus foi a fonte da minha esperança, né? Uma outra passagem é Salmo 121. Esse Salmo 121 talvez seja o salmo que mais fala de esperança, irmãos. Se é algo que você precisa para a sua vida, assim, eu preciso crescer em esperança, eu preciso ter mais força para caminhar na vida, né, para caminhar na direção do outro, para acreditar e continuar seguindo em frente. Estude muito o Salmo 121. Vamos ver lá o Salmo 121. Salmo 121. A partir do versículo 1. Achei. Diz assim, é um salmo relativamente curto, ele diz assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita. Não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre, né? Então aqui mostra que a esperança, a confiança desse salmista foi colocada toda em Deus, né? Não foi nas coisas desse mundo. Eu estou me sentindo inseguro, vou contratar uma empresa de segurança privada e minha esperança está nisso, né? Tem lá umas câmeras, né? Eu vou estar bem seguro, qualquer coisa aciona o alarme, a polícia chega, minha segurança está nisso, né? Não. Minha segurança, minha proteção, meu cuidado, a minha vida, a minha integridade está toda em Deus. O salmista ele aponta isso para nós, né? Alguns de nós, a gente passa por momentos assim de muita preocupação, de ansiedade, né? Medo, insegurança na vida, né? E a gente olhar para esse salmo nos ajuda bastante a voltar nossos olhos para aquilo que pode nos dar conforto, segurança, paz de que você está sendo observado e guardado, né? Então esses salmos eles apontam para nós que a esperança desses homens e mulheres de Deus estava toda focada no Deus, no próprio Deus, que é o Deus da esperança, né? Filipenses 4:2, que é uma passagem já do Novo Testamento. Filipenses 4, versículo 2. Vamos ver lá. 4, versículo 2.
Vou pedir só para você descer um pouquinho do 12 e vai para o 6. Filipenses 4, 6. Vamos ler lá. Diz assim, ó: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Né? Versículo 6, né? 4, 6. Então, essa passagem ela fala assim sobre tudo aquilo que angustia a gente, né? Tudo aquilo que a gente carrega, né? Das demandas que surgem da vida, né? Desse mundo, que a gente possa entregá-las para esse Deus. Né? A gente possa falar assim: Deus, ó, você é a minha esperança e eu quero entregar essas coisas na mão do Senhor. Eu quero ter a confiança de que o Senhor está tratando cada uma dessas coisas e eu quero me manter firme no seu caminho, na confiança de que o Senhor vai cuidar da minha vida em todas as áreas. Né? Então, é um pouco disso que o apóstolo Paulo ele fala para nós. Né? Então, você fazer esse movimento de entregar a Deus em oração todas essas coisas que estão lá dentro de você e estão lá te machucando, te amassando. Né? Eu sei que a tendência do nosso coração é segurar e se agarrar nessas coisas, né? Ficar lá remoendo, segurando. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de soltar isso, né? De abrir as mãos, né? Entregar ao Senhor. Mas ele diz assim, ó, faça esse esforço, né? Ore, né? Faça súplicas, né? Entregue essas coisas, né? Que está lá dentro de você para Deus, né? E coloque a sua confiança nesse Deus. Né? Então, esse movimento que você faz nessa direção, de você colocar a sua confiança em Deus, né? Então, é um movimento de esperança, para o Deus de esperança. Né? Então, Deus ele é capaz de nos encher dessa esperança e fazer com que a gente caminhe com esperança nessa vida, no que Deus ele é capaz de fazer aqui e no pós-vida, na eternidade, ao lado dele. Né? Eu queria ler um trecho que ele vai mostrar assim, duas pessoas diante de um mesmo episódio, uma sem esperança alguma, que tipo desistiu da vida, desistiu de tudo, e a outra pessoa que estava na mesma situação, vendo de frente da mesma situação, do mesmo cenário, com esperança. Né? É Lucas 23, versículo 39. É o Evangelho de Lucas, capítulo 23, 39. Lucas 23, 39. Aqui é o episódio da crucificação de Jesus. E aconteceu muita coisa ali da prisão de Jesus até sua morte. Né? E aí os evangelistas, né, os apóstolos, eles descrevem bem tudo o que acontece ali. E é interessante que cada episódio que Jesus participa, ele participa de maneira espiritual, ele usa aquilo ainda para a glória de Deus, mesmo no sofrimento, né? As oportunidades, né? O contato com pessoas, mesmo passando por sofrimento físico e emocional, Jesus ainda assim continua usando tudo aquilo para a glória de Deus. Assim, é bem inspirador, sabe? Esse coração de Jesus. Né? E aí, nesse episódio, Jesus está crucificado ao lado de dois malfeitores, né? Que efetuaram crimes bem severos, né? Que foram condenados à morte. E aí vai dizer assim, ó, a partir do 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e nós também. Porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Versículo 41. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Duas pessoas que estavam diante de um cenário, uma com esperança e outra sem esperança. Né? E a gente observa como são os movimentos. Né? A primeira, blasfemando contra Jesus. O que é que esse movimento mostra do interior dela? Né? Ela ali ela já tinha desistido da própria vida, tinha desistido de tudo e de todos. Né? Ali era um momento para um pedido de ajuda, mas como ela já tinha desistido de tudo, ela foi ser sarcástica, né? Foi ironizar. E, no sentido, ela continuava se machucando, né? Por ter desistido de si mesma ali. Né?
por não existir mais esperança no próprio coração, né? E do outro lado, a gente observa um homem que, mesmo condenado, né, mesmo com vários obstáculos morais, né, mesmo assim, ele viu esperança em Jesus. Jesus era a fonte de esperança. E sabe que situação esse homem estava? Esse homem estava no meio de um canavial, todo fechado, sem GPS, sem bateria, sol de meio-dia, sem água, mas ele viu que tinha um caminho. E essa esperança foi o que moveu esse homem a, mesmo naquela situação ali, pensar: Deus é capaz. Deus é capaz de agir na minha vida, mesmo nessa situação drástica, extrema. Deus é poderoso para agir na minha vida assim, né? E a esperança salvou aquele homem, porque ele viu esperança em Jesus. Ele viu esperança em Deus, que é a fonte da esperança. Sabe, irmãos? A esperança, será que ela é capaz de interferir na nossa santidade, na nossa relação com o pecado? Será que a esperança, ou é só um conceito que a gente carrega, né? 1 João 3, versículo 3. Vamos ver lá. Será que é tão importante assim ter esperança? Ou é só um detalhe, né, sobre como vivemos? 1 João, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler do versículo 2 e o 3, né? 1 João 3, versículo 2 e 3. Diz assim. Isso aqui foi João, né, que foi um apóstolo, ele escreve essa carta para a igreja. E aí diz assim no capítulo 3, versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro, né? Então, ter esperança, né? Buscar o Deus de esperança, né? Pedir para que Deus te encha de esperança. Isso também mexe em como você lida com o pecado na sua própria vida, sabe? Que tem a ver com o que a gente viu antes, né? De você viver sem esperança, desistir de si mesmo. Ah, quer saber? Eu vou me esforçar nada. Eu vou me esforçar para ser santo, para imitar. Vou nada. Oxe, tá bom para mim. Já cansei de Deus, cansei de tudo. Isso é uma vida sem esperança. E você cansa da santidade. Você cansa de se guardar, né, para Deus, né? E aí aparecem as oportunidades de pecar, né? Aí você vai lá e cede facilmente, né? Com a maior facilidade. Você até busca, né, situações e atos que desagradam a Deus na sua vida, porque você já perdeu a esperança, né? Para que eu vou me guardar, me purificar, me santificar? Para quê? Estou me cortando todinho. Depois que eu virei cristão, ficou mais difícil a vida. Para que eu vou ficar? Isso é uma vida sem esperança. E o que é uma vida com esperança, que ele fala aqui, né? Ó, tem uma vida eterna guardada para mim, eu vou me encontrar com Cristo e vou estar com Ele face a face, eu vou vê-lo assim, e Ele vai me ver pessoalmente, né? Por isso, nessa esperança, na esperança de viver isso plenamente, né? Eu quero isso para a minha vida, né? Não é hoje, vai ser no futuro, num futuro breve, na esperança de desfrutar disso, que é a grande coroa da vida. Eu vou me manter puro. Eu vou buscar ter uma vida santa como Jesus é puro e Jesus é santo, né? Então, quanto a esperança é importante para nós, né? A nossa movimentação, né? Por que eu vou obedecer a Deus, né? Por que eu vou seguir os conselhos de Deus? Porque eu quero chegar lá, né? Porque eu tenho essa esperança de que Deus tem guardado essas coisas para mim. E eu quero participar disso. Eu quero estar com Deus face a face. Eu quero estar com Jesus face a face. Eu quero abraçar Jesus. Eu quero estar lá com Jesus comemorando no último dia, junto com toda a cristandade, junto com todos os homens e mulheres de fé. Eu quero estar nesse meio no último dia, né? Isso vai mover você a permanecer firme, fiel, santo, puro, nessa esperança. E a última passagem, irmãos, é João capítulo 5, versículo 2 ao 9.
A gente também pode colocar a nossa esperança em pessoas erradas, né? E aí essa passagem mostra em quem devemos colocar a nossa esperança. João 5, versículo do 2 ao 9. É o Evangelho de João. Capítulo 5, do 2 ao 9. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 5, do 2 ao 9. Que é um episódio envolvendo Jesus e um homem paralítico. E aí começa assim a história. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Versículo 4. Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. O que é que estava acontecendo aqui? Esse homem ele foi para a beira daquele tanque na esperança que pessoas o colocassem dentro d'água durante várias décadas. Qual era a esperança desse homem? Alguém vai me colocar dentro desse tanque e eu vou ser curado. Alguém. E aí passou 1 ano, ninguém. 2 anos, ninguém. 5 anos, ninguém. 10 anos, ninguém. 15 anos, ninguém. Esse homem tinha esperança de alguma coisa nessa vida. Tanto que Jesus falou: Você quer ser curado? Ninguém me coloca nesse tanque. Eu já desisti já. Ninguém olha para mim. Então esse homem ele foi tão condicionado a colocar esperança em pessoas que quando ele estava diante de Deus, diante do próprio Filho de Deus, oferecendo uma porta para ele, mesmo assim a esperança dele estava em pessoas, né? Você está perguntando se eu quero ser curado? Ninguém agora vai me colocar dentro desse tanque. Ninguém. Pessoas, né? E aí Jesus dá um chacoalhão nele. Fala: Você escutou o que eu estou perguntando? Eu vou falar de novo. Você quer ser curado? E aí foi quando esse homem despertou para deixar de olhar para pessoas e olhar para o Filho de Deus, que é o Pai da esperança, que é Jesus, que é o Deus da esperança. E aí a vida desse homem muda quando ele deixa de colocar a esperança nas pessoas. As pessoas vão transformar a vida dele, as pessoas vão curá-lo, as pessoas vão dar uma vida nova para ele. Quando ele abre mão desse pensamento, que é o pensamento desse mundo, né? E passa a pensar que esse homem aqui, que é Jesus, ele é capaz, né? Ele é capaz de me curar. Ele é o Filho de Deus. E aí no versículo 8... continua, né? Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era o sábado. Quanto valeu a pena para esse homem tirar a esperança em coisas desse mundo, né? E colocar a esperança em Deus, né? Colocar a esperança em Jesus, né? E eu acredito que o chamado de Deus para todos nós, primeiro, é que precisamos estar abastecidos de esperança para viver, para caminhar, né? Principalmente caminhar com fé, na direção de Deus, na direção do outro. Sem isso, nós estamos secos, desistimos de nós e desistimos do outro. Esse outro pode ser um cônjuge, esse outro pode ser um familiar, esse outro pode ser um estudo bíblico, esse outro pode ser a comunhão da igreja, esse outro pode ser alguém que você vê necessidades, mas você já desistiu de todos. E quando a gente vai para o Deus de esperança, Deus nos dá força para continuar caminhando na direção desse outro, né? Essa pessoa ela não dá sinais nenhum para que eu tenha esperança, mas a minha esperança não está nela. Está no que Deus é capaz de fazer na vida dela. E aí eu vou continuar com esperança, olhando para o Deus da esperança.
Deus nos dá força e coragem que vem da esperança. Então, irmãos, que a gente possa escutar esse chamado de Deus, né? Deus, ele quer que a gente se encha de esperança e essa esperança nos mova a continuar caminhando, né, na direção dele e um do outro, né? Mas esperança em quê? Que vamos nos encontrar com Deus no último dia, o veremos face a face, receberemos a sua coroa, estaremos na festa de Deus, seremos um só com Deus, seremos recebidos com glória na glória de Deus, pelo ato de amor de Jesus na cruz. Então, a nossa esperança de eu acordar numa segunda de manhã chuvosa, fria, com pouco dinheiro no bolso, com dor, e continuar caminhando firme, acreditando, fiel, é que a minha esperança está nisso, né? Está em Deus, nas suas promessas, em tudo aquilo que Ele tem guardado para nós. Então, que Deus nos abençoe, né? Nos encha da sua esperança e que essa esperança possa ser refletida na nossa vida e na nossa relação uns com os outros. Vamos orar, irmãos. Fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por podermos estudar sobre esse assunto que é tão importante, Pai, a gente poder pensar nas suas promessas, no que o Senhor tem guardado para nós, o quanto pensar isso é importante na nossa caminhada, Pai, o quanto isso interfere na nossa santidade, nas nossas relações, no nosso movimento, Pai, de perseverar, de continuar caminhando na fé. Queremos muito tirar de nós qualquer coisa, Pai, que se ofereça como fonte de esperança nesse mundo e colocar toda a nossa esperança somente no Senhor, Pai. Para tudo, Pai. Nos ajuda, Pai. O Senhor é a fonte de esperança, o Senhor é quem nos enche, Pai, de esperança. Ajuda-nos a buscar isso em oração, em súplicas, Pai, lendo as suas escrituras, conhecendo a vida do seu Filho. Que a partir disso o Senhor nos encha de esperança, Pai, e possamos viver em esperança nessa vida para alcançarmos a Tua eternidade. Obrigado por tudo, oramos gratos em nome de Jesus, amém. Agora a gente vai ter um tempinho que a gente vai orar em duplas ou trios por 3 pessoas que não fazem parte da igreja, mas você gostaria que Deus usasse a sua vida na vida delas, né? Você orar para que Deus te encha de esperança, 1. E 2, você orar para que você seja fonte de esperança na vida dessas 3 pessoas que precisam conhecer a Deus. A gente começou esse exercício no domingo passado, então quem já anotou os nomes, né, vocês podem orar novamente por esses nomes, né? E quem está fazendo pela primeira vez agora, você pensa em 3 nomes de pessoas que você vê que precisam conhecer a Deus, né? Que você circula com elas ou são familiares, e a gente vai orar por essas vidas, né? Esses domingos dessas aulas sobre esperança, tá bom? E aí a gente vai ter um tempinho para orar juntos por elas, né? E também por nós, e logo em seguida o coral vem terminar com a canção. Amém? Então vamos nos reunir, irmãos.